Olá, alunos e alunas apaixonados por Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Neste momento, estamos estudando o tema Ligações Químicas e dentro deste tema vamos agora estudar os compostos metálicos, características e propriedades, parte 1. Na verdade, teremos uma série de vídeos falando das propriedades e características dos compostos metálicos. Sendo assim, eu convido a cada estudante que está contemplando este nosso vídeo a observar o tema brilho metálico. Estudante, o metal tem um brilho próprio, um brilho nato do material metálico. Aqui eu te trago um primeiro exemplo, uma amostra de ferro com pureza 99,98%. Ferro esse obtido por processos eletroquímicos. Eletroquímica será visto futuramente em outras aulas em forma de vídeo. E observe o brilho natural deste corpo metálico. Isso mesmo, o corpo metálico tem um brilho natural em sua superfície, mas isso não é típico apenas do ferro. Na verdade, estudante, qualquer outro metal, principalmente no seu estado puro, apresenta natural brilho metálico. Aqui eu trago para você um outro metal, o metal tálio, de símbolo químico Tl, e observe o intenso brilho metálico do metal tálio. Na verdade, estudante, como podemos explicar o brilho metálico natural desses corpos? Então, observe, os objetos metálicos, quando são polidos, apresentam um brilho característico dos metais, por causa dos elétrons livres localizados na superfície dos objetos que absorvem e irradiam a luz. Isso mesmo, estudante. A explicação para o brilho metálico está no mar de elétrons livres, que é característica do material metálico. Já falamos em vídeos anteriores que a ligação metálica é caracterizada pelo mar de elétrons livres e, consequentemente, as características dos objetos metálicos, suas propriedades, estão associadas ao mar de elétrons livres. E, estudante, eu trago para você ainda aqui um outro exemplo magnífico. O brilho metálico do galho, brilho esse existente por causa dos elétrons livres que absorvem e irradiam a luz na superfície do objeto. Sim, o brilho metálico é nato dos elétrons livres, do mar de elétrons livres que caracteriza o objeto, o corpo metálico. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar agora das fases de agregação dos metais. Fases de agregação, você sabe muito bem que é a maneira moderna de se falar estados físicos da matéria. Antigamente era comum se dizer o estado físico sólido, estado físico gasoso, estado físico líquido, mas a linguagem moderna nos diz estados de agregação da matéria. E os metais são encontrados no estado sólido nas condições padrão. Mas, professor, quais são as condições padrão? Estamos falando aqui de temperatura 25 graus Celsius e pressão 1 atmosfera. Nas condições padrão, o metal se encontra no estado sólido. É fundamental lembrar que os metais são sólidos de alto ponto de fusão. Todavia, podemos encontrar metais de baixo ponto de fusão. Por exemplo, o metal galho é uma exceção às normas, porque metais têm alto ponto de fusão, mas o galho ele tem um baixo ponto de fusão. Aqui nessa imagem, você observa o metal galho entrando em fusão. Na linguagem popular, diríamos derretendo. Na linguagem científica, dizendo o galho entrando em fusão
porque o ponto de fusão do gálio é de cerca de 29,9 graus Celsius. E você sabe que o corpo humano tem uma temperatura próxima dos 36 graus Celsius. Então, a temperatura da palma de sua mão é superior ao ponto de fusão do metal gálio. Então você encontra aqui o gálio entrando em fusão. Mas, exceto casos como o do gálio e alguns poucos outros exemplos que poderíamos trazer aqui, metais normalmente têm elevado ponto de fusão. Então observe, nas condições padrão, 25 graus Celsius, os metais são sólidos, lembrando, sólidos de alto ponto de fusão, sabendo que podemos ter exceções a essa regra, como é o caso do gálio. Eu trago ainda para você aqui o caso do mercúrio, outra exceção à regra, professor. Exceção a que regra? Metais são sólidos de alto ponto de fusão, mas o mercúrio ele é um sólido de baixo ponto de fusão. O ponto de fusão do mercúrio é tão baixo que nas condições padrão o mercúrio é um líquido. Observe aqui na tela que o ponto de fusão do mercúrio, não é preciso você memorizar esse valor, é de cerca de menos 39 graus Celsius. Então observe que em temperatura muito baixa, em temperatura muito abaixo de zero, o metal mercúrio já passa do estado sólido para o líquido. Em menos 39 graus Celsius ocorre a fusão do mercúrio. Sendo assim, nas condições padrão, 25 graus Celsius, pressão 1 atm, o mercúrio já é encontrado no seu estado líquido. Então, é mais uma exceção à regra, porque, excetuando o caso do mercúrio, aluno, metais são sólidos nas condições padrão. O mercúrio é a única exceção a essa regra. O único metal encontrado no estado líquido nas condições padrão é o mercúrio. Agora, como falamos anteriormente, você pode encontrar metais de baixo ponto de fusão, como o caso do gálio, mas o gálio não é um líquido nas condições padrão, porque o ponto de fusão do gálio é 29,9 graus Celsius. Então, metal líquido nas condições padrão é o mercúrio. Apenas a nível de comentário, pequeno detalhe, o ponto de ebulição do metal mercúrio é da ordem de 357 graus Celsius. Não vejo importância aqui em você memorizar esse valor, de menos 39 graus Celsius a 357 graus Celsius. Nesse intervalo, você encontra o mercúrio no estado líquido, explicando por que ele é excelente para ser utilizado em termômetros. Avançando ainda aqui o nosso estudo, observe, aqui você tem o ferro sólido. Peraí, ferro sólido, o símbolo é Fe, subscrito S. Esse S que você encontra aqui significa sólido. Essa notação, essa forma de escrita é importantíssima. Por exemplo, vimos quase agora que o mercúrio é um metal líquido, então diremos Hg, parênteses, subscrito L, onde esse L significa no estado líquido. Estudante, essa simbologia, esse S subscrito no canto direito inferior significa sólido, esse L subscrito, canto direito inferior, significa líquido. Importante simbologia para acompanhar, para entender a forma com que química é transmitida, compreender a linguagem química. Avançando, vamos agora observar mais um detalhe acerca das propriedades e características dos compostos metálicos. Estudante, metais são maleáveis. E o que significa dizer, professor, que metais são maleáveis? Que metais formam lâminas. Os metais podem ser convertidos em lâminas cada vez mais finas. Maleabilidade. Maleabilidade é a propriedade do metal, no qual os metais formam lâminas cada vez mais finas. Metais são maleáveis. Isso, eles formam lâminas com grande facilidade. Aqui você observa uma imagem mostrando a facilidade que o metal tem em formar lâminas. Mas como explicar essa maleabilidade dos metais? Ora,
principalmente quando puros. Os metais são maleáveis, eles são fáceis de sofrer deformação, mas a pergunta não foi respondida. Como explicar essa facilidade que o metal, principalmente puro, tem de formar lâminas? Quando eu falo principalmente puros, porque é comum você fundir metal com outro metal para alterar essa propriedade. Para diminuir a maleabilidade dos metais, você pode fundir metais originando ligas metálicas. Metal puro tem tendência de ser maleável. As ligas metálicas podem diminuir essa característica. Mas por que metais apresentam tão elevada maleabilidade? Ora, estudante, a mobilidade do mar de elétrons livres. Professor, mais uma vez, mas uma propriedade dos metais associada ao mar de elétrons livres? Sim, estudante. As propriedades, as características dos metais são associadas à mobilidade do mar de elétrons livres, assim como dos átomos metálicos e seus cátions. Explica por que os metais são maleáveis. Então você observa aqui nessa imagem, esses pontinhos azuis aqui são os elétrons livres. Essas esferas positivas são os cátions metálicos. Na minha visão, o único pecado dessa imagem é não simbolizar algumas esferas neutras, porque na estrutura metálica nós temos cátions metálicos, nós temos elétrons livres, mas nós temos também alguns poucos átomos eletricamente neutros do metal. Mas essa simbologia é muito bem aceita, muito bem vista. Então você observa que diante da pressão exercida sobre a superfície metálica, então os átomos metálicos, os cátions, os elétrons livres vão se ajustando, eles vão se comprimindo, vão se aproximando, e isso explica essa propriedade, essa característica dos metais. A sua maleabilidade está associada à mobilidade do mar de elétrons livres, dos seus cátions metálicos, dos seus átomos neutros. É fundamental lembrar, ouro puro é muito maleável, sofre deformação com muita facilidade, como foi comentado anteriormente, que os metais puros têm elevada maleabilidade. Então isso explica por que você não encontra tantos objetos de ouro puro. Aliás, o ouro puro, aluno, é o chamado ouro 24 quilates, 100% de ouro, ou seja, substância pura. O ouro puro tem grande facilidade em sofrer deformação. Observe bem essa imagem, quando você encontra aqui um lingote de ouro puro, ouro 24, como facilmente o ouro 24 é deformado. Trago ainda para você uma outra imagem de ouro com elevado grau de pureza, onde você nota a facilidade de deformação do ouro puro. Metais puros têm grande maleabilidade. Observe então aqui uma aliança. Você sabe que a aliança de ouro ela não deve deformar com facilidade. Então, para aumentar a rigidez, o ouro é fundido com outros metais para reduzir justamente a maleabilidade dos objetos que serão constituídos por esse ouro. O ouro 18, por exemplo, é 75% de ouro, 25% de outros metais. Esses outros metais podem ser cobre, zinco, prata, paládio, dependendo do fabricante, dependendo dos objetivos que se deseja impor aquele objeto de ouro. Então, observe, o ouro 18 tem apenas 75% de ouro. Isso aqui já é suficiente para diminuir a maleabilidade e tornar o objeto com um formato mais constante, com menor facilidade de deformação. Vamos ainda seguir o nosso estudo, aluno, falando acerca da ductibilidade dos metais. Isso mesmo, metais são dúcteis. Mas o que significa ductibilidade? A grande facilidade dos metais formarem fios flexíveis e muito finos. Isso mesmo, metais são dúcteis. Metais formam fios flexíveis, muito finos, com grande facilidade. E a pergunta é, a que se deve
essa ductibilidade dos metais. Observe aqui uma imagem mostrando como é fácil converter o material metálico, observe bem, em fios cada vez mais finos. Mas como explicar a ductibilidade dos metais? Bem, estudante, eu creio que você já imaginava a resposta à pergunta. A mobilidade do mar de elétrons livres, assim como a mobilidade dos átomos metálicos e seus cátions mergulhados no mar de elétrons livres, explica por que os metais têm elevada ductibilidade. Então, observe aqui como o mar de elétrons livres, sua mobilidade, a mobilidade dos cátions, facilita a formação de finos fios metálicos. Isso mesmo. A ductibilidade é mais uma propriedade metálica explicada pelo mar de elétrons livres. Mobilidade de elétrons, mobilidade de cátions metálicos, mobilidade dos seus átomos mergulhados no mar de elétrons livres. Avançando no nosso estudo, vamos falar acerca da resistência à atração. Isso mesmo, os metais têm resistência à atração e essa resistência é intensificada quando você funde metais ou funde também metais com ametais. Aqui você encontra o vergalhão de ferro, que apresenta uma certa resistência à atração, o vergalhão de ferro. Todavia, quando você tem o ferro em seguida convertido em aço, o cabo de aço possui maior resistência à atração que o vergalhão de ferro, porque a diferença entre aço e vergalhão de ferro é que o aço tem o ferro fundido com outros materiais. No caso, o aço é uma liga metálica na qual existem átomos de ferro e átomos de carbono envolvidos pelo mar de elétrons livres. Juntamente, o mar de elétrons livres com átomos de ferro e cátions de ferro com átomos de carbono constitui o material conhecido como aço. Mas, professor Heber Barbosa, o carbono ele é ametal e o ferro é metal. E metal combinado com ametal não é composto iônico, aluno? Metal com ametal só é composto iônico se tivermos o metal cedendo o elétron para o ametal e o ametal absorvendo esse elétron. Não é o caso aqui, não. Neste caso, o átomo de ferro libera elétrons, formando um mar de elétrons livres. Esses elétrons não são absorvidos pelos átomos de carbono. Os átomos de carbono não vão formar ânions absorvendo elétrons. Pelo contrário, nós teremos átomos de carbono mergulhados no mar de elétrons livres. Nesse mar de elétrons livres, também teremos os cátions de ferro, os átomos de ferro, todos mergulhados no mar de elétrons livres. Então, o aço ele tem grande resistência à atração. E essa resistência à atração foi intensificada porque o metal ferro foi convertido de uma liga metálica. A liga metálica pode ser um metal fundido com outro metal, mas a liga metálica pode ser também um metal fundido com um ametal, como é o caso do aço, onde nós temos ferro e carbono envolvidos pelo mar de elétrons livres. Aqui nós vamos agora aplicar toda essa teoria na forma de exercícios. Professor, como é que eu vou aplicar a teoria na forma de exercícios? Estudante, observe. Se você ler a descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que dá acesso a esse conjunto de slides que eu utilizei para compor essa aula em forma de vídeo. Então você clica no link, irão abrir os slides, você coloca em apresentar. Tem de colocar em apresentar. Eu já recebi comentários em outros vídeos, o aluno reclamando que os slides que eu coloco, eles estão desconfigurados. Não estão desconfigurados, não.
Você tem que clicar em apresentar. Aí você vai apresentar os slides e quando você chegar nessa tela, no próximo clique entrarão questões de vestibulares, questão de Enem, para quem estuda aqui em Pernambuco, questões de SSA, sobre as características dos compostos metálicos. Então você vai encontrar pelo menos 10 questões, 10 telas que vão surgindo clique após clique, com questões de vestibulares, com gabarito também, para que você possa observar o quanto aprendeu em nossa aula em forma de vídeo. Sendo assim, estudantes, chegamos ao final do primeiro vídeo acerca das propriedades, das características dos compostos metálicos, e eu quero aqui convidar você, estudante de Química, a presenciar o nosso segundo vídeo, o nosso próximo vídeo, acerca das propriedades dos compostos metálicos. Até a próxima aula em forma de vídeo, apaixonados por Química!